O secretário de Saúde do município de Rosário, Gediel Alencar, esclareceu a polêmica que envolveu mães de crianças com autismo e outras deficiências após uma manifestação feita por elas na porta da secretaria na manhã desta segunda-feira, cobrando a falta de medicamentos contínuos para seus familiares. Gediel garante que desde que assumiu a pasta já atendeu todos os casos que chegaram ao seu conhecimento. Não recebemos nenhuma lista, nenhum cadastro das pessoas que tinham tratamentos renais, das pessoas que tinham tratamentos oncológicos, das pessoas que tinham tratamento por causa das suas necessidades especiais. As mães dos autistas, a gente não tinha conhecimento no cadastro quem eram as pessoas que precisavam receber essa medicação. Existe aí uma portaria que nós colocamos no mês de janeiro, onde a gente pediu, solicitou que a nossa sociedade, quem precisasse de qualquer tipo de serviço, ou serviços médicos, do TFD, medicação, qualquer tipo de tratamento especial, que nos buscasse, que nos procurasse, para que a gente pudesse entender e com isso fizesse assim um backup, fizesse um planejamento, mapeasse, na verdade, todas essas pessoas, para que a gente começasse a fazer um planejamento de atendimento, para que todas elas pudessem ser supridas às suas necessidades por conta da Secretaria de Saúde. Então, assim, hoje nós temos mapeado boa parte dessas pessoas e hoje nós estamos dando tratamento para cada uma delas, entendendo o cenário de cada uma delas. E o que nós levantamos hoje, inclusive, eu posso te dizer hoje, é que nesse histórico que nós levantamos individualmente, ali 80% a 90% dessas pessoas, elas já não recebiam. Tem mães lá que não recebiam desde outubro, por exemplo. Tem pessoas que estão aí desabastecidas desde o mês de outubro. Pedi para que a Tayana convocasse uma reunião com todas as mães. As mães que estiveram aqui também foram convocadas para que viessem nessa reunião, para que a gente pudesse dialogar, pudesse discutir caso a caso, entender o processo, entender o problema, eu passar o que estava sendo feito, qual a providência que estava sendo dada. Infelizmente, algumas mães não tiveram, e me parece 100% das mães que estiveram hoje aqui, por exemplo, não tiveram nessa reunião. Quando foi na sexta-feira da semana passada, um senhor chamado Barnabé, ele entrou em contato comigo, ele se colocou como presidente do Conselho da Saúde me questionando sobre exatamente esse problema de, segundo ele, não entrega de alguns medicamentos, de algumas nutrições, de alguns insumos para algumas determinadas mães. Eu me coloquei à disposição novamente, inclusive citei para ele que nós fizemos essa reunião no dia anterior com a associação, com a FAPAD, e que eu pedi para que a Tayana Aquino convocasse todas essas mães não compareceram, para que eu pontuasse, explicasse para cada um como estava a situação do seu familiar, do seu ente querido. E o que ele me passou é que a FAPAD, segundo as informações do senhor Barnabé, não representava todas as mães. Eu não sei por qual motivo, mas ele me disse que não representava, por isso essas mães não compareceram. E aí eu disse, não tem problema nenhum, eu me reúno então com as mães que você representa. Você, como presidente do Conselho da Saúde, se você está me ligando para representar, não tem problema nenhum. E assim ficou combinado, inclusive nós sugerimos datas que seria na terça-feira, amanhã, no caso, e ele disse que não teria problema nenhum, que ele ia conversar com algumas mães, para que a gente na terça-feira pudesse estar alinhando com essas mães que não vieram participar da reunião. Então, assim, nós estamos ampliando o nosso fornecimento, a doutora Fabíola tem conhecimento, ela está também conversando com o nosso procurador está alinhado com o Ministério Público, então, assim, não há necessidade nenhuma desse tipo de atitude, não há necessidade nenhuma do que foi feito aqui, do motivo da manifestação. Então, assim, eu repudio não a manifestação, porque eu acho que cada mãe tem um direito de fazer, mas repudio da maneira que foi feita, né, da forma que chegou até a mim, de como adentraram, de como houve as agressões, principalmente verbais, e de todas as oportunidades que eu tenho dado e tenho feito para dialogar, né, com todas as pessoas, não só com as mães, mas com todas as pessoas, para a gente tratar esse assunto, que é um assunto de extrema importância, não só para elas, mas para mim. Por que eu digo para mim, Leonel? Porque eu tenho feito questão de ir na casa dessas pessoas. Eu, pessoalmente, já pode perguntar para alguma das pessoas, que você vai ver que eu já fui lá.
Eu já fui na casa da dona Bárbara para entender a sua situação, eu já fui na casa do Rodrigo, por exemplo, para entender a sua situação, eu pessoalmente. Eu não estou nem pedindo para que ninguém vá. A partir do momento que chega para mim o problema, eu estou querendo ir lá, estou querendo conhecer, olhar de perto, ver a situação. Passei mais de 1 hora na casa da dona Bárbara, para você ter ideia, conversando com ela, entendendo o problema da filha dela, escutando, estou lutando inclusive para conseguir algo para ela que nem está no nosso contexto de liminar ou de qualquer outra coisa, estou correndo atrás de algumas coisas, como uma cadeira de rodas, por exemplo. Então assim, eu pessoalmente estou encarando isso para mim, porque eu sei que são pessoas que precisam, mas agora nós estamos conduzindo a nossa parte com bastante seriedade, com bastante compromisso, com bastante lealdade com a população, porque é isso que o nosso prefeito Jonas Magno tem pedido, para que a gente trate todo mundo com humanização, para que a gente trate todo mundo com muito respeito, ouça a todos, mas que a gente não deixe de ter a legalidade ao nosso lado. Então, por isso nós temos buscado principalmente entender todo o processo, para que a gente faça acontecer, mas faça acontecer junto com a seriedade, que a gente faça acontecer, mas dentro da legalidade. Então, o que eu posso informar para você é que ainda essa semana, além dos que têm uma liminar, que tem um processo judicial, além desses que já praticamente todos já foram entregues, mas a gente tem ampliado para as pessoas que também necessitam e que nós temos conhecimento, que está dentro da nossa lista e que até o final dessa semana, praticamente 90% a 100%, essas pessoas que, além dessa liminar, também terem recebido seus medicamentos, sua nutrição, seus insumos, que a gente possa entregar para que a gente leve também transparência e a gente leve principalmente o nosso carinho. Algumas mães que recentemente voltaram a receber as medicações relataram que o problema não é de agora. Segundo elas, assim que passou as eleições em 2024, não foram mais atendidas, recebidas ou assistidas pela prefeitura. Assim que ele tomou conta do caso, né, veio logo, dia de sábado, coisa que nunca tinha vindo, né, e veio dia de sábado e hoje está entregando o resto das medicações dele, do meu marido. Quantas vezes nós não tivemos que procurar a nossa doutora Fabíola para poder conseguir medicação para nós, que todos os benefícios que nós procuramos na secretaria, na gestão anteriormente, a gestão passada, tudo foi negado. Viagem foi negado, medicação foi negado. A gente tivemos que procurar a justiça para poder nós ter o benefício da nossa filha. Até as nossas viagens, às vezes, eles negavam para mim. Mas a gente tentava fazer de tudo, eles fechavam às vezes, não queria deixar a gente marcar a viagem, mas a gente foi levando e aconteceu, e às vezes eu cancelava também as terapias da minha filha, mas deu certo. E agora vamos esperar que essa nova gestão melhore, que é o que a gente quer, né? Que melhore. Ó, pessoal, está aqui, a dona Antônia acabou de receber a medicação aqui da sua filha. O Ministério Público está ciente desta problemática. Conversamos com a promotora de justiça, a doutora Fabíola Fernandes. Ela confirmou para a gente que algumas mães, desde os meses de novembro e dezembro de 2024, já estavam sem receber os insumos e medicamentos para os seus filhos. Foi o que motivou a interposição da ação contra o município e contra o Estado, logo em dezembro ainda, porque houve a interrupção de alguns entrega de alguns medicamentos e insumos. E o Ministério Público buscou diálogo, não conseguiu resolver a situação posta e foi necessário a interposição da ação. E agora nós estamos buscando, e é necessário que o município de Rosário, através da Secretaria de Saúde, adote todas as providências para regularizar essa questão dos medicamentos, dos insumos, da coordenação do TFD, que já foram mapeados todas as crianças e adolescentes, também na coordenação de alimentação, de insumos, também foram mapeados todos, até porque houve um recadastramento em janeiro. Então, com isso, mesmo assim, o Ministério Público tem recebido essas mães, encaminhado o ofício ao secretário, e eles têm prestado as informações, e alguns pacientes já tiveram sua regularização, outros estão sendo adotadas as medidas, e a gente espera que isso seja logo sanado para dar uma tranquilidade para essas mães e pais que necessitam tanto.
Disse ainda que tem se comunicado com a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Gediel Alencar, e que está a par de todas essas situações. Já fizemos algumas reuniões, umas 3 a 4 reuniões com a Secretaria de Saúde, a Secretaria Adjunta, coordenador do TFD, e nós estamos buscando essas soluções para que não haja a interrupção na oferta dos medicamentos e dos insumos, e também o TFD seja pautado por um transporte de qualidade e para que essas mães cheguem ao seu destino para o tratamento dos seus filhos e filhas. O Ministério Público está ciente de que a Secretaria foi entregue sem dados dos pacientes nos computadores, por exemplo? Foi colocado isso pelo secretário de Saúde, tanto que agora no último ofício que o Ministério Público oficiou à Secretaria de Saúde, eu também estou pedindo essas informações, uma vez que houve a transição municipal e tinha a equipe da gestão que saía, a equipe da gestão que entraria e todos os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, eu estou pedindo essas informações, até porque o Ministério Público também adentrou com ações na Justiça para garantir a oferta desses medicamentos, de insumos, em dezembro. Em dezembro, o Ministério Público já vinha atuando entre novembro e dezembro para que não houvesse interrupção, e foi necessário a interposição de ação logo no início de dezembro. Boa noite.